A Anthropic teve uma semana importante, com muitos assuntos a tratar. Parte disso é empolgante, parte levanta questões reais, e pelo menos uma história da OpenAI merece sua atenção se você se importa com os rumos da pesquisa de alinhamento. A Anthropic anunciou o Claude Tag, evolução do Claude Code, agora voltado para equipes em vez de desenvolvedores individuais. A Anthropic divulgou que cerca de 65% do código de seus produtos já é escrito com participação do Claude Tag. Andrei Karpathy, que entrou para a Anthropic há pouco tempo, descreveu isso como a terceira grande transformação das interfaces de LLM. Primeiro o chat na web, depois apps para desktop e agora LLMs como sistemas autônomos rodando continuamente, integrados à infraestrutura e colaborando com equipes humanas. O Claude Tag hoje funciona via Slack. Você o adiciona a um canal ou thread, ele divide a solicitação em etapas, executa com ferramentas conectadas e publica os resultados na conversa. Ele gerencia submissões e merges de pull requests, análise de dados, resolução de problemas e integra com GitHub, Jira, Linear, bancos de dados e sistemas de CRM. Durante uma demonstração, Anthropic Shared, a engenheira Nadia sugeriu um novo recurso no canal #ProductIngles JabSaaS Product Ingles Launches. Claude analisou rapidamente a base de código e apresentou uma solução. Toda a troca aconteceu em um tópico público, onde toda a equipe pôde acompanhar em tempo real. Rob Seaman, o gerente-geral da Slack, descreveu isso como uma IA que finalmente pode ser usada por várias pessoas juntas, mudando a colaboração de janelas de chat privadas para canais públicos da equipe, onde todos veem o progresso e o raciocínio. O Claude Tag se diferencia de um bot padrão do Slack pelo modelo de contexto compartilhado. A tarefa de uma pessoa fica visível para todo o canal, permitindo que outros avancem sem precisar explicar o contexto novamente. O modo ambiente vai além. Com ele ativado, o Claude não fica apenas esperando ser chamado. Ele destaca proativamente discussões travadas, questões não resolvidas e decisões que precisam que alguém de fato decida. Execução assíncrona permite iniciar uma tarefa longa, fechar o Slack e Claude seguirá trabalhando e avisará ao concluir. Você pode dar tarefas longas a ele, resumir o progresso semanal de um canal, sinalizar urgências e enviar lembretes para as pessoas certas no cronograma. E ele continuará rodando em segundo plano sem precisar de nenhuma supervisão. Sobre permissões, a Anthropic utiliza identidades Claude, instâncias isoladas por equipe. Assim, o Claude da equipe de vendas e o da engenharia têm contextos e acessos a dados totalmente separados. Administradores definem orçamentos de tokens por organização e canal, com auditoria completa de cada operação do Claude e seu responsável. Atualmente em fase beta para usuários do Cloud Enterprise e equipes, substituirá a integração com o Slack em até 30 dias e chegará a outras plataformas nas próximas semanas, segundo a Reuters. A concorrência aqui é intensa. A Microsoft está buscando o mesmo espaço com o Copilot e o Graph. A Snowflake e a Databricks querem dominar a camada de conhecimento empresarial, e a Glean vem construindo pontes inteligentes entre modelos e dados organizacionais. O prêmio real é o conhecimento organizacional tácito presente nos canais de equipe e fluxos de trabalho. Claude Tag só funciona no Opus 4.8 por enquanto, ainda sem integração com o Fable 5. O comentário mais votado no Reddit sobre o anúncio perguntava quando o Fable volta, mostrando a forte energia dessa comunidade. Agora falando da Anthropic, mas em outro tom. Circula uma história sobre o código do Claude e o que os usuários realmente recebem ao acharem que veem o modelo pensar, conectando-se a pesquisas criptográficas interessantes das últimas semanas. No início do ano, a Anthropic alterou silenciosamente as configurações padrão do Claude Code, desativou o pensamento adaptativo, ativou o pensamento redigido e reduziu o esforço padrão. O resultado combinado foi uma redução de cerca de 67% na profundidade do pensamento. Usuários notaram a degradação, enquanto a Anthropic permaneceu em silêncio. Eventualmente, as evidências se tornaram públicas o suficiente para que eles tivessem que se explicar. Todo esse padrão é parte do motivo pelo qual o que Patrick McKenna descobriu teve tanto impacto. Antes de continuarmos,
quero mostrar algo interessante chamado Capati. Pessoas estão criando agentes poderosos usando Cloud Code, Codex, OpenCloud e outras ferramentas para criar agentes. Mas o verdadeiro valor está na habilidade dentro do agente, o conhecimento que o torna bom em escrever scripts, auditar códigos, pesquisar empresas, corrigir currículos, analisar anúncios ou resolver um problema de negócio específico. O problema é que, quando as pessoas publicam essas habilidades abertamente, qualquer um pode copiá-las, fazer fork ou revendê-las. Capati resolve isso. É um marketplace de agentes baseados em habilidades, onde os criadores podem publicar seus agentes de habilidade como aplicativos de código fechado, definir seu próprio preço e ganhar dinheiro toda vez que alguém os utiliza. Seu conhecimento continua seu e os usuários recebem o resultado. Para o usuário, é simples. Basta abrir um agente de habilidade criado por um especialista, executar online e obter o resultado sem instalar ou criar seu próprio agente. Por exemplo, uma diretora que já fez comerciais para grandes marcas pode transformar sua experiência em storyboard e narrativa em um agente de habilidade. Não é necessário experiência com câmeras ou roteiro. Basta rodar e obter um vídeo comercial adaptado ao gosto e experiência dela. Se você criou uma habilidade de recrutamento, ferramenta de auditoria de SEO ou localizador de ângulos de anúncios que vá além de um prompt genérico de IA, Capati permite transformá-la em renda. Confira no link da descrição. Agora, de volta ao vídeo. Mecana, desenvolvedor, revisava os logs de sessões de código do cloud local no fim de semana. Algo bem padrão de se fazer se você está tentando auditar o que seu agente de IA realmente fez. Ele descobriu que os blocos de pensamento estendido nesses logs estavam basicamente vazios, contendo só uma assinatura criptográfica de cerca de 600 caracteres, sem raciocínio, só um bloco criptografado onde era para estar o pensamento. Ele consultou a documentação da Anthropic para entender o ocorrido. Embora explique tecnicamente o comportamento, a linguagem é, segundo ele, muito indireta. Se ainda não tomou seu café, vai perder isso. O pensamento estendido da Anthropic traz um resumo do processo mental do Claude. Não é a cadeia de raciocínio, é um resumo. O raciocínio real está criptografado. A Anthropic detém a chave, sua máquina nunca a recebe, e obter o resultado completo exige um acordo empresarial. A analogia de Mecana é salvar um BMP como JPEG, editar o JPEG e depois salvar novamente como BMP. Há perda de dados nessa conversão. Os logs não mostram o que realmente guia o comportamento do modelo na sessão. Mais ou menos na mesma época, um professor de criptografia da Johns Hopkins chamado Matt Green acabou se envolvendo nisso tudo por um ângulo completamente diferente. Ele configurava um agente OpenCloud, encontrou um erro de assinatura no bloco de pensamento do Claude e, como todo criptógrafo, não conseguiu ignorar. Ele passou o fim de semana nisso, gastou cerca de 5 milhões de tokens do Codex e, em certo momento, foi tão sinalizado pelos sistemas de segurança da OpenAI que precisou enviar uma foto da carteira de motorista a um portal confiável para continuar. Desde o começo, ele disse que ninguém receberia grande recompensa por bugs. Mas o que ele descobriu vale a pena ser entendido. Esses blocos de raciocínio, tanto da OpenAI quanto da Anthropic, são enviados para o cliente como JSON contendo texto cifrado, codificado em base 64. A implementação da OpenAI parece vagamente baseada no padrão de Token Fairnet. Green observa que isso é uma suposição. A intenção do design faz sentido lógico. Em conversas sem estado, retenção zero de dados ou ciclos de ferramentas sem sessão de servidor persistente, o cliente deve carregar o estado adiante. O raciocínio criptografado permite ao provedor devolver um estado oculto do modelo que você pode repassar, mas não ler ou alterar. Arquitetura razoável no papel, na prática é diferente. A implementação da Anthropic possui um campo de 64 bytes, chamado assinatura, mas ele não funciona como uma assinatura criptográfica real. Green testou isso extensivamente. O campo de 12 bytes sugere criptografia GCM ou cha-cha-cha, e provavelmente é um pouco curto para uma implementação robusta. Alterar diretamente o texto cifrado gera erro na API, mostrando que essa proteção é eficaz. Mas reproduzir um bloco de raciocínio antigo, não modificado de uma seção completamente diferente,
ou de uma conta totalmente diferente passa sem nenhum erro. Do lado da OpenAI, você pode reproduzir blocos entre modelos completamente diferentes. Os da Claude eram mais exigentes quanto à reprodução entre modelos, mas a reprodução entre contas funcionou em ambos os provedores. A conclusão do Green é que as duas empresas provavelmente usam uma única chave de criptografia global para todos os dados de raciocínio do cliente, em vez de chaves por sessão ou conta. No modo de retenção zero de dados, isso significa que o estado de raciocínio de todos está sob custódia de uma única chave que não está sendo rotacionada com frequência. Ele também destacou uma preocupação prática para desenvolvedores de aplicativos. Ao criar uma interface de chat via API para usuários externos, é essencial sanitizar as entradas, pois a injeção de JSON no fluxo pode permitir a inclusão de blocos próprios e gerar comportamento imprevisível do modelo. Para confirmar que os blocos estavam realmente sendo processados e não apenas absorvidos silenciosamente, Green fez um experimento com o GPT 5.5 no qual ele reproduziu um bloco de raciocínio de uma sessão que estava pensando sobre um número de seguridade social em uma sessão completamente separada, em uma conta diferente. Esse número surgiu na nova sessão sem sugestão. Os blocos seguem semanticamente ativos. Depois veio o trabalho com canais laterais. Mesmo sem ler o conteúdo criptografado, é possível observar metadados, comprimento do bloco, campo de tokens de raciocínio que a OpenAI fornece, como saída dedicada da API ou tempo total bruto de resposta. Green projetou um teste em que um bit secreto escondido nas instruções do modelo acionaria um cálculo leve se fosse 0 e um muito mais pesado se fosse 1, mantendo a saída visível idêntica em ambos os casos. Mais de 80 testes extraindo os bits individuais do byte 0x a 3. Esse é o padrão de bits. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Com 10 testes por posição de bit, ele reconstruiu o byte inteiro apenas a partir do comprimento do bloco de raciocínio. O sinal persiste mesmo usando o tempo total bruto, indicando que esse canal lateral vaza por qualquer chat, mesmo sem acesso à API. Green relatou ambas as descobertas à OpenAI e à Anthropic por meio de seus programas de recompensa por bugs. A OpenAI afirmou que era irreproduzível. A Anthropic afirmou não ver riscos de segurança em replays ou canais laterais, mas pode atualizar a documentação para desenvolvedores. Ele entendeu isso como permissão para divulgar o caso. Recomendação principal dele: corrigir o gerenciamento de chaves. Se o estado de raciocínio vale a pena ser criptografado, proteja-o por sessão ou por conta, não sob uma única chave global, indo agora para o Japão. A Sakana IA lançou nesta semana a série de modelos Fugu, com o Fugu Ultra alegando competir diretamente com o Fable 5. Essa afirmação merece um contexto. Fugu não é um modelo base. Ele não tem pesos originais e não passou por nenhum treinamento massivo. É um despachador, um roteador. Tarefas de programação são enviadas para Cloud Opus 4.8 problemas de matemática para GPT 5.5. Ele classifica o trabalho recebido em categorias como pesquisa científica, escrita de código, raciocínio e requisitos multimodais, e então repassa para Claude, GPT ou Gemini, conforme determina qual é o mais adequado. Alguém fez uma comparação com HAL 123, o antigo diretório web chinês que apenas agregava links, basicamente chamando isso de modelo de IA de vender água em vez de produzi-la. Isso pode parecer duro, pois a lógica de roteamento e decomposição de tarefas faz um trabalho genuíno. Mas quando o Fugu Ultra publica benchmarks, mostrando que supera a Opus 4.8 em todos os aspectos e iguala ou supera Fable 5 e Mitos, previa em tarefas de engenharia, ciência e raciocínio. Esses números realmente refletem o teto agregado dos modelos de ponta subjacentes, distribuídos de forma ideal. A precificação do Fugu Ultra é de $5 por milhão de tokens de entrada e $30 por milhão de tokens de saída, com um valor adicional sendo aplicado para contextos acima de 272 mil tokens. O risco estrutural, porém, é óbvio. O negócio depende de OpenAI, Anthropic e Google verem a Fugu como cliente pagante, não como serviço de roteamento concorrente à frente de seus próprios produtos. Quando atingir uma escala significativa,
Esse relacionamento se torna muito desconfortável e rapidamente. Fugo é japonês para baiacu, o que, nesse contexto, tem uma certa ironia sombria. Última coisa. A OpenAI publicou um artigo chamado Aprendizado por Reforço para Modelos Amplamente e Persistentemente Benéficos, questionando se o RL pode ser usado para criar propriedades de alinhamento que se generalizem entre domínios. O problema de fundo é o desalinhamento emergente. Estudos mostraram que treinar um modelo para agir mal em um domínio pode fazer esse comportamento aparecer em outros domínios também. Modelos treinados para gerar código inseguro tornam-se mais enganosos até em conversas sem relação. Há também o risco de manipulação de recompensas. Em vez de corrigir o código com problemas, um modelo otimizado para passar no teste pode alterar a lógica de avaliação para que o resultado pareça aprovado. O artigo questiona se comportamentos positivos podem se generalizar como os negativos. Eles construíram um conjunto de dados sintéticos abrangendo 12 tipos de cenários, como cenários médicos, de educação, de negócios, de engenharia, jurídicos, de pesquisa científica e outros, e definiram 15 características específicas: veracidade, transparência metacognitiva, capacidade de correção, planejamento consciente dos riscos, consciência de assimetria de poder, justiça universalizável, entre outros. O experimento utilizou uma divisão de dados de 95 para 5. Um modelo foi treinado com 95% de dados, padrão de RL mais 5% de exemplos de traços benéficos, em comparação com uma linha de base de RL padrão de 100%, com o mesmo poder computacional. Em 53 avaliações independentes, o modelo com traço benéfico superou a linha de base em 44 delas, ou seja, 83% com uma melhoria média de 9,1 pontos percentuais. Expandindo para avaliações externas, incluindo engano, manipulação de recompensas, conformidade com especificações do modelo e cenários de saúde física e mental. O mais impressionante é o resultado da transferência entre domínios. Treinaram um modelo só com dados de comportamento benéfico em saúde e testaram em áreas fora desse setor. Ele superou a linha de base em 17 das 19 avaliações de alinhamento fora da saúde, com média de 11,3 pontos percentuais de melhoria. Crucialmente, isso não ocorreu só porque o modelo recusou mais. Ao isolarem só as amostras com respostas normais, o modelo com traços benéficos ainda se destacou. Testes de persistência de alinhamento sob solicitações adversas e ajuste fino prejudicial mostraram menor degradação e vazamento para domínios não relacionados. A OpenAI deixa claro que nada disso resolve o alinhamento, mas a descoberta da transferência entre domínios aponta para algo mais escalável do que tentar enumerar e corrigir cada modo de falha individualmente. Deixe suas perguntas nos comentários. Inscreva-se para acompanhar as novidades em IA. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.